Olá a todos, me chamo Lucas Mota de Holanda, sou acadêmico do curso de Filosofia na Uniaselv e minha professora é a senhorita Poliana Gomes de Matos. Venho por meio desse vídeo mencionar minha experiência e apresentar ela para todos vocês durante o meu estágio curricular obrigatório 2, que foi um estágio de observação do professor em sala de aula e regência. Minha área de concentração foi o ensino e aprendizagem da filosofia. E meu tema foram as formas de ensinar e aprender filosofia no ensino médio. Na justificativa, escolhi uma frase que ela mostra muito sobre a importância de um bom profissional em sala de aula, que é essa frase do Rancinieri. Ela fala sobre o senso crítico que o professor deve ter e deve fazer florir nos alunos, para o poder de expressão que o professor deve ter, o profissional que está na regência em sala de aula. E como a frase diz, né? Abolir a distância, diminuir a distância entre conteúdo, professor e alunado. Tá bom? Objetivos foram simples, foram identificar e conhecer metodologias de ensino e aprendizagem da filosofia, compreender a importância dos temas na vida dos alunos, utilizar as formas de ensinar filosofia, compreender a relevância do ensino da filosofia aos jovens do ensino médio e aprimoramento pessoal e profissional durante o estágio. Na minha fundamentação teórica, usei esses trechos importantes, esses profissionais maravilhosos, que foi Kant, a teoria de Brunet, Ausubel e o nosso maravilhoso professor Paulo Freire. Olha só, quando Kant diz que não se ensina a filosofia, mas a filosofar, mostra o quão essencial é entender a relevância da filosofia na vida do jovem do ensino médio. Na teoria de Brunner, onde o aprendizado é um processo ativo baseado nos conhecimentos prévios e o que estão sendo estudados. A teoria de inclusão do Ausubel, David Ausubel, diz que o fator primordial para a aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe. Vale destacar o patrono da educação brasileira, o professor Paulo Freire, que é o maior nome na tendência libertadora. Sua preocupação está na realidade de vida dos alunos, onde desenvolve ao compromisso consigo mesmo e com o meio em que ele vive. Juntando todos esses quatro grandes pensadores, a gente volta para o slide anterior, onde se fala a importância de encurtar o conteúdo e aproximar o professor do aluno, pois o aluno já chega na escola com conhecimento prévio. E esse novo conhecimento tem que agregar na vida desse aluno. Ele tem de usar esse novo conhecimento em sua vida, em sociedade. O estágio foi feito no Colégio Estadual Luiziana Filho. Foi no turno matutino em turmas do segundo e terceiro anos do ensino médio. A observação e regências foram nas aulas do professor Marcos, seu Marcos Marcílio, e também ele foi vivenciar o ambiente escolar e toda a sua estrutura no processo de ensino e aprendizagem da filosofia. A escola se organiza dessa seguinte forma, com 2 turnos. É um turno matutino, que vai das 7 da manhã ao meio-dia, e o noturno das 6h20 até as 10 da noite. Intervalos são mais ou menos de cada 20 minutos, supervisionado pelo vice-diretor da escola e os colaboradores em geral, pois todo mundo lá fica dando uma importância maior na vivência dos alunos, ajuda eles a, como eu posso dizer, a vivenciar mais uma vida em sociedade, tá certo? Tentando evitar certos conflitos, tá bom, pessoal? É, Lá não possui, infelizmente, psicólogos, médicos, fonoaudiólogos, intérpretes, segundo o professor disponível. Infelizmente, não possui essa equipe de apoio. Mas cada sala de aula possui sua rampa de acesso. Aliás, seus televisores. A escola possui suas rampas de acesso e o Wi-Fi é liberado para toda escola, assim facilitando o máximo possível com aquilo que a escola pode propor à vida dos alunos e assim o aproximar cada vez mais do conhecimento.
O projeto político-pedagógico da escola, ela passará por mudança nesse ano de 2023. Agora, no final de dezembro, eles tentaram fazer isso, mas infelizmente, aparentemente, o vice-diretor me comunicou que pode ser que não consigam terminar esse ano e passe para ano que vem, tá certo? Ele geralmente é rediscutido nas reuniões, o corpo docente é quem participa, tá certo? O professor regente na minha turma foi o professor Marcos Marcílio dos Santos. Ele é graduado em filosofia na Universidade Estadual da Paraíba. Ele aproveita todos os recursos que a escola disponibiliza em suas aulas, como internet e televisores. Ele possui extremo domínio das turmas. A relação dele com os alunos é muito amigável e saudável. Ele consegue encurtar a distância entre professor e aluno sem ficar algo muito íntimo, sabe? Continua sendo aquela figura que consegue aproximar o conhecimento e a informação para eles, passar a eles e continuar tendo respeito e amizade entre eles. Ele é um professor contratado por Reda. Meu estágio foi vivido por ele. Mas ao término do meu estágio, chegou um novo professor, que é o professor Ari. Ele passou no concurso da Bahia e a partir do final desse ano ele começará a dar todas as aulas de filosofia no lugar de Marcos Macido. Possivelmente, meu estágio curricular obrigatório 3 em 2024 será sobre a batuta dele, tá certo? Ele sempre adapta os assuntos das aulas com a realidade dos alunos, que isso é essencial, é algo que eu também venho aprendendo com ele para trazer para minhas aulas e na minha regência. Ele mora na cidade vizinha, Jeremoabo, e ele é focado no ensino e aprendizagem de seus alunos. Os perfis das turmas são o seguinte: a grande maioria dos alunos vem da zona rural da cidade. Eles acordam muito cedo para tomar banho, ver se consegue comer alguma coisa e vir até a escola nos ônibus. O percurso é bem longo. Tem turmas que passam de 40 minutos a 1 hora para chegar na escola, isso com estradas bem precárias. As aulas são feitas sempre na sala de aula e a grande maioria estão aprendendo a filosofar só agora. Estão aprendendo a desenvolver seu senso crítico de forma coerente e responsável. Agora eu gostaria de falar sobre a minha regência, como foi a minha experiência regendo as aulas, junto ao lado do seu professor Marcílio. Toda a regência ocorreu de forma leve e fluida. Foi muito leve essa minha aproximação com o alunado, pois no semestre passado eu foi todo de observação, as turmas já me conheciam e assim ficou bem mais fácil. O professor sempre me falava qual seria a próxima aula e assim eu começava a elaboração do meu plano de aula. E antes de dar qualquer aula, todos os meus planos de aula eram revisados pelo professor titular da turma, professor Marcos Nassif. E assim ele me dizia se estava bem, se não estava, para me autorizar a regência de suas turmas. Ainda bem que foi feito de forma bem, como é que eu posso dizer? Foram bem feitos, e aí todas as vezes que eu fiz os planos de aula, ele me autorizou a dar a regência, e a regência toda a regência saiu de forma extremamente satisfatória. Todas as aulas em que teve a regência, o professor estava o tempo todo me analisando. Os alunos aprovaram a regência e me elogiaram, né, ao professor titular e o trabalho que foi feito por mim na regência. Isso foi algo muito bom, mostra que eu já estou sendo muito bem preparado e já venho muito preparado para assumir uma sala de aula. Foram aulas muito boas, com assuntos e papéis importantes da sala de aula. A vivência no estágio é o seguinte: a observação e regência nas aulas do professor Marcos Macilho. Eu observei também, a gente vivenciou muito a interação e convívio dos alunos na escola. Lá na escola se faz de tudo para poder aproximar o professor do aluno, humanizar o conteúdo em sala de aula. O acolhimento feito por eles em relação a mim foi total. Toda a equipe da escola fez parte desse acolhimento, eu já me senti de lá, desde o primeiro currículo obrigatório, primeira parte do estágio.
Deu também para perceber uma clara percepção da educadora de Paulo Freire, libertadora de Paulo Freire. A importância no alinhamento do conteúdo na vida do alunado. Deu também para perceber alguma dificuldade dos alunos com a matéria, pois filosofia ela é vista na minha escola a partir do ensino médio. Primeiro, segundo e terceiros anos. Os primeiros anos eles são muito, como eu posso dizer, introdutórios. Eles vão filosofar mesmo a partir do segundo, e deu para ver muita dificuldade neles. A importância do trabalho coletivo de toda a escola. Cada um faz a sua função da melhor forma possível e tentando fazer sempre um ambiente agradável em que faça o aluno fluir e que o aluno consiga despertar ainda mais os seus conhecimentos. Aprimoramento pessoal e profissional nesse período de atuação na escola. Eu tive um aprimoramento pessoal enorme e principalmente profissional durante a minha vivência no estágio. Eu posso dizer hoje com total certeza que não sou só uma pessoa melhor, eu sou um profissional muito melhor daquele que eu entrei antes. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a todos vocês pela atenção.